Então, iniciamos a aula de hoje com um tema que é extremamente importante, o nosso entendimento, que é a halitose bucal. Algumas coisas que são mitos e outras que são fatos. Então, um tema muito importante que muitas vezes não chega, as pessoas têm um pouco de vergonha em falar isso dentro dos consultórios e clínicas odontológicas. A gente tem que ter uma maneira então adequada para fazer a abordagem desses pacientes. Para a gente ter ideia, quando a gente fala em halitose, a Organização Mundial da Saúde estima-se mais ou menos que 40% da população mundial sofre de algum tipo de halitose. E aí a gente tem que diferenciar os tipos de halitose. Halitoses que são mais graves, mais severas, e halitose que são mais leves, quadros mais simples. Dentro dessa prevalência, quando a gente pega quem tem halitose severa, então aquela halitose que pode causar um problema, constrangimento com os colegas de trabalho, problemas em sala de aula, problemas em conversar na rua, é em torno de 5% da população. Então, desses 40% que tem halitose, geralmente são moderadas ou leves, mas 5% dessa população tem halitose severa. E a halitose a gente sabe que pode gerar bullying na escola, pode gerar problemas no trabalho, gerar diversas situações que podem fazer com que a pessoa sofra de algum problema até mesmo psicológico e fique mais retraída. A gente tem que tentar então entender e diagnosticar isso de maneira correta, porque existe tratamento para esse tipo de doença que muitas vezes não é tanto abordado na sociedade. Então vamos entender mesmo o que seria a pessoa ter a halitose, ou muitas vezes conhecida como o mau hálito. Então, a halitose, basicamente, é quando a pessoa exala esse mau hálito crônico. Então, é aquela situação com a pessoa exala esse cheiro desagradável da boca por longos períodos, e essa é a grande questão, na qual a maioria das vezes essa pessoa acaba não notando. Tá? Essa é a grande questão, a pessoa é portadora dessa doença, esse distúrbio, e a pessoa acaba não notando que ela exala esse cheiro tão ruim. E muitas vezes é complicado um colega de trabalho, um irmão, um próprio companheiro acabar falando isso para a pessoa, porque muitas vezes a pessoa se sente ofendida. Fala, olha, você tem um cheiro desagradável na sua boca. A gente vai entender o porquê então essa pessoa não sente muitas vezes esse cheiro ruim e algumas maneiras de tratamento. Então, por que essa pessoa não sente o cheiro? Uma das coisas que é interessante é que a pessoa, o bulbo olfatório, ele acaba se acostumando com esse cheiro. É muito comum, muitas pessoas trabalham, vamos pensar o seguinte, numa peixaria, a pessoa tem aquele odor bem forte de peixe. Com o passar do tempo, o bulbo olfatório ele acaba acostumando com aquele cheiro e acaba não sentindo. Isso é a mesma coisa que acontece com esse cheiro desagradável que vem da boca. A pessoa acaba se acostumando mesmo com o cheiro. Então não adianta a pessoa botar a mão na frente, tentar sentir o mau hálito. Muitas vezes ela não vai sentir esse cheiro desagradável, porque o bulbo olfatório dela acabou se acostumando. Isso é uma das características, né? E por que ela ocorre, então? É uma coisa que é importante a gente entender. Na maioria das halitoses, o que acontece? As origens delas são de problemas bucais. Então, a maior parte delas são de origem da cavidade oral. Muitas vezes por gengivite ou periodontite. E o que acontece? A pessoa exala um cheiro desagradável que são compostos de enxofre. Então, nos vários estudos que a gente apresenta, em torno de 25% dos indivíduos que possuíam halitose, eles tinham níveis de enxofre acima do aceitável em algum período do dia. Então, realmente, ela sente aquele cheiro ruim, desagradável, que são compostos decorrentes disso. Uma coisa que é interessante a gente saber é em relação aos diferentes tipos de hálito. Então, o hálito pode revelar muitas coisas. Exemplo, pacientes podem encontrar aminas, um cheiro bem característico associado a algum problema hepático ou renal, né, que é um cheiro muito característico de urina ou peixe. E também o que a gente encontra bastante, com relativamente frequência, são pacientes com a gente chama com hálito cetônico, que lembra um cheiro de maçã estragada,
são pacientes que têm algum descontrole da sua diabetes. Então, muitas vezes aquele cheiro característico do hálito dele pode estar relacionado a um descontrole de diabetes. Muitas vezes, quando a gente sente esse cheiro, agora é um pouco mais difícil, a gente usando mais máscara, mais EPI, às vezes a gente tem certa dificuldade. Muitas vezes, quando a gente usava uma máscara simples, a gente sentia esse cheiro característico e às vezes a gente encaminhava, pedia um exame para esse paciente, muitas vezes encaminhava ao médico e muitas vezes esse paciente estava com descontrole diabético. Então, o hálito muitas vezes pode revelar problemas sistêmicos desse paciente. E as causas, né? A gente vai ver que a maior parte das causas é de origem bucal, mas a gente tem que entender os inúmeros agentes que podem gerar esse tipo de hálito ruim que a gente vai ver a seguir. Primeiro, pessoal, uma coisa que é bem importante, a dieta ela está muito ligada muitas vezes a esse mau hálito. A gente já sabe que a ingestão em excesso de açúcar, carboidrato ou até mesmo alimentos como cebola podem acentuar esse problema. Açúcar e carboidrato porque é um substrato para essas bactérias, tá? Ou alimentos com cheiro mais forte como cebola. Então, muitas vezes a dieta está muito relacionada. Um paciente com halitose, a primeira coisa já para a gente pensar, cuidar nesse paciente em relação à dieta dele. Diminuir muitas vezes a ingestão de muito açúcar. Cuidar, né? Esses alimentos, cebola, alho, eles acabam tendo um cheiro bem forte que fica por um longo período na boca. Se o paciente já apresenta esse problema, a gente pede para evitar ou diminuir a ingestão desses alimentos. Outra coisa que é interessante é o cigarro. O cigarro, além de ser prejudicial, né, a gente aumenta o risco desse paciente ter câncer de garganta, câncer de pulmão, diversos cânceres. Tem alguns problemas relacionados à cavidade oral. Um paciente que ele faz uso, ele tem uma diminuição da salivação dele. E com isso também ele aumenta a probabilidade de ele ter mau cheiro na cavidade oral. Então é importante, né, se o paciente faz uso de cigarro, tentar interromper, tá? Isso é algo muito importante a ser salientado para esses pacientes. Estresse. Estresse é um fator bem interessante. A gente já sabe que o estresse também pode desencadear alguns problemas. Então a gente sabe que um paciente com estresse ele tem maior risco de infartar, maior risco de um problema no acidente vascular cerebral, e ele tem também um maior risco de ter problemas de halitose. Por quê? Tá? Porque geralmente o paciente com alta carga de estresse, ele tem uma liberação maior de adrenalina no corpo dele, e algumas coisas podem influenciar também na questão da salivação e assim piorar esse mau cheiro. Tá? Então o estresse também, o controle de estresse é algo importante. Medicações é importante. O paciente faz uso muitas vezes de ansiolíticos ou até mesmo medicações para dormir. Algumas dessas medicações acabam diminuindo a salivação, esse fluxo salivar que é tão importante. Quando eles causam essa cheirostomia, que é a boca seca, isso acentua esse mau cheiro. Então todo mundo sabe, quando dorme e acorda de manhã cedo, naturalmente tem um cheiro ruim na boca. Isso não é considerado halitose, isso é algo normal. A gente tem essa diminuição desse fluxo salivar. Mas o que é importante é a gente entender, se esse paciente vem tendo a boca seca ao longo do dia, muitas vezes a gente tem que descobrir a causa. Muitas vezes são algum tipo de medicação, principalmente medicações que a gente chama os psicotrópicos de ação central, principalmente antidepressivos, podem diminuir esse fluxo salivar. E aí a gente tem que entender a causa. Qual que é a principal causa da halitose? Os próprios pacientes acham que a causa desse mau hálito não vem da boca, vem do estômago, vem de algum outro fator. Mas a gente tem que entender que a principal causa de mau cheiro é a cavidade oral. Então, o primeiro profissional que tem que ser procurado para entender o problema e propor um tratamento é o cirurgião dentista. Tá? E muitas vezes isso está relacionado a problemas gengivais, problemas periodontais, onde a gente tem perda óssea, restos de raízes, focos de infecção. Então a cavidade oral é esse nicho que pode exalar bastante cheiro. Então uma principal origem da halitose é a cavidade oral.
Uma das outras causas que também esse paciente pode apresentar são os chamados cássios amidalianos. O que é isso? Muitas vezes eles ficam grudados, uma massa amarelada, e ela gera um certo odor bem desagradável que surge nas amígdalas. Então, às vezes, principalmente quando o paciente tem algum quadro infeccioso, então isso pode gerar esse cheiro. Primeiro, se o paciente tem as amígdalas hipertrofiadas, igual vocês podem ver nessa foto abaixo, então, às vezes o paciente precisa fazer a remoção, se ele tem isso cronicamente. E outra, ver se esse paciente está com muitas placas, esses cássios são placas, restos de alimento, frequentemente. Talvez alguns bochechos podem ajudar a tirar esses restos de alimentos. Então, para a gente ter ideia, de 90 a 95% das causas de halitose vão ser de origem bucal. Apenas de 5 a 10% tem causa sistêmica. E é isso que muitas vezes é invertido. As pessoas acreditam que a maior parte das causas dessa halitose é de origem sistêmica, um problema no estômago, e elas acham que dificilmente isso tem origem na cavidade bucal, mas a gente já viu aqui que realmente a principal causa é a boca. E aí é importante a gente entender algumas coisas. Fazer um bom diagnóstico. E como é que a gente faz um bom diagnóstico? Primeiro, através de uma boa anamnese, entender o paciente, entender se ele faz uso de medicações, se ele sente boca seca, se alguém já falou para ele que ele tem algum cheiro ruim, ele exala algum cheiro ruim, a gente fazer um bom exame da cavidade oral, ver se ele não tem resto radicular, ver se ele não tem cáries, ver se ele não tem doença periodontal, gengivite, ver como encontra-se a condição dessa cavidade oral, se não tem muita placa bacteriana, se ele higieniza bem, e saber os hábitos dele. Saber se ele ingere muito açúcar, os tipos de alimento que ele come e a maneira que ele escova os dentes. Então, para fechar um diagnóstico, a gente precisa ter essas três, a gente chama esse tripé, para ser tão importante para a gente conseguir ter um bom diagnóstico e um tratamento para esse paciente. Muitas vezes a gente pode solicitar exames específicos, existem alguns exames específicos, um deles é ver a quantidade de saliva, a cialometria, e outro é um exame que a gente julga ser importante para casos onde o paciente tem bastante problema, que é o chamado aferição do ar expelido, onde a gente vai mostrar a seguir. Geralmente esse tipo de aparelho a gente tem em clínicas mais específicas que podem auxiliar os cirurgiões dentistas no diagnóstico. Vamos dar uma olhada então quais são esses exames que a gente tem como método para a gente poder auxiliar eles. Um deles, um exame complementar que é muito interessante, é o método de medição desses gases, tá? Com 6 níveis de halitose, que ele detecta e mede a presença desses sulfuretos ou hidrocarbonetos voláteis, que são cheiros ruins que são responsáveis pela halitose.